Popularizou entre 1997 a 1998. E as feministas, elas têm um ódio desse livro, um ódio mortal, que elas queriam até queimar a futura obra que ia ser televisiva, ia ser de grande sucesso, que é Megera Indomável. E voltando ao assunto. A irmã dela fica. Cada frase, a irmã dela ficava com cara de roupa falando: Menina, você é doida. Pra que estudar se seu marido pode bancar? As mulheres tinham o pensamento naquela época que o marido pode bancar a esposa. E que as esposas podiam ficar em casa e sendo boas donas de casa, ser boas mães para os filhos e ser boas esposas para eles, e também tem uma reputação boa para a sociedade. É isso que o homem esperava para a mulher daquela época. Mas algumas mulheres dessa época, da Rosa e da Mila, elas eram bem à frente do seu tempo e bateram o pé dizendo: não, eu não vou querer essa vida, só essa vida, eu quero mais. Eu quero revolucionar o meu destino. E literalmente, graças a essas mulheres, nós temos muitas histórias de sucesso através delas, contando como acontecia na época delas e como realmente funcionava a época delas. Se não fosse essas mulheres, a gente não teria chegado aqui onde estamos hoje. Que hoje está quase reduzindo aos tempos da Rosa, querendo voltar lá atrás, só que 2 vezes pior. Esse é um vídeo mais pro lado da literatura brasileira, e também não só pelo lado da literatura, mas também o lado do cinema e das novelas, que pode ser adaptação em espanhol, em turco. Tem todos os livros em todos os países dessa adaptação maravilhosa, porque fez muito sucesso. Tem a adaptação inglesa, que é a Megera Indomável. Tem a adaptação brasileira, a adaptação espanhola. E a adaptação portuguesa. Eu tava quase me esquecendo de uma adaptação meio que recente da autoria brasileira, com uma adaptação portuguesa, que a autoria de editores estão fazendo uma colaboração contra Portugal com o Brasil para ter os direitos de A Megera Indomada, mas também quanto Portugal e quanto o Brasil estão fazendo uma collab para ter esses direitos desse livro, ou se não, para traduzir esse livro e fazer sua nova readaptação da história A Megera Indomada, da Rosa e do Maurício, que são os personagens principais. Até Hollywood quer fazer essa adaptação de sucesso, que é uma minissérie, ou se não uma série. Para quem não gosta de comédia, não vai gostar tanto. E esse é um assunto bem leve. Esse é um assunto muito divertido de se falar. É um assunto que eu gosto, porque é um assunto literário. E também eu tava pensando muito em fazer sobre esse vídeo, mas eu tava pesquisando as informações certinhas para vocês. Bom, e é um assunto também que é uma lembrança boa que traz a novela. Os personagens são a Rosa Monteiro Lobato na novela e Maurício Souza do Campos, os personagens da novela. Mas nos livros é Rosa Dávila, Martel, de Ângeles, e o personagem do Maurício é
Maurício, Torres, Castel, dos Santos. No livro, quanto na adaptação do sobrenome dos personagens, vai mudar muito. Porque no livro é um nome meio britânico, o nome da Rosa. Chega o sotaque dos avós, por parte de mãe da Rosa, são a família britânica. A família do Maurício é a família portuguesa com descendentes brasileiros. E por isso o Maurício é tão orgulhoso. Eu tô falando a adaptação do Maurício no Brasil e a adaptação da Rosa nos livros. Porque é uma mistura de um casal cômico, um casal divertido, e o texto, ele é muito... Esse é um assunto muito divertido de se falar, é um assunto que eu gosto, porque é um assunto literário. E também eu tava pensando muito em fazer sobre esse vídeo, mas eu tava pesquisando as informações certinhas para vocês. Bom, e é um assunto também que é uma lembrança boa que traz a novela. Os personagens são a Rosa Monteiro Lobato na novela e Maurício Souza do Campos, os personagens da novela. Mas nos livros é Rosa Dávila, Martel, de Ângeles, e o personagem do Maurício é Maurício, Torres, Castel, dos Santos. No livro, quanto na adaptação do sobrenome dos personagens, vai mudar muito. Porque no livro é um nome meio britânico, o nome da Rosa. Chega o sotaque dos avós, por parte de mãe da Rosa, são a família britânica. A família do Maurício é a família portuguesa com descendentes brasileiros. E por isso o Maurício é tão orgulhoso. Eu tô falando a adaptação do Maurício no Brasil e a adaptação da Rosa nos livros. Porque é uma mistura de um casal cômico, um casal divertido, e o texto, ele é muito... O texto, ele é um texto divertido de se ler, ele não é um texto cansativo, como os outros textos de alguns livros que você lê de época e fica falando, ai, eu detestei, esse texto de época, é muito chato. Gente, nem todos os textos de época são chatos. Eu achei que para a época foi revolucionário. Uma escrita gostosa de ler, um texto corrigido no lugar, um português traduzido perfeitamente corrigido, porque os termos em inglês ele é puxado bem pro lado britânico, bem pro lado da britânico, bem no lado das nações britânicas mesmo. O Magia Indomada se passa na época na Inglaterra nos tempos de 1996 a 1997. A história é uma história inglesa. E eu achei legal que um autor brasileiro decidiu corrigir alguns erros ortográficos do ator britânico. Gente, o autor é quem escreve e quem direciona a obra. O ator é quem dá vida aos personagens. E quem pegou para traduzir esse livro e traduziu foi um gênio na tradução. Porque o texto traduzido, ele é bem leve e bem cômico.
texto, ele é um texto divertido de se ler, ele não é um texto cansativo, como os outros textos de alguns livros que você lê de época e fica falando, ai, eu detestei, esse texto de época é muito chato. Gente, nem todos os textos de época são chatos. Eu achei que para a época foi revolucionário. Uma escrita gostosa de ler, um texto corrigido no lugar, um português traduzido perfeitamente corrigido, porque os termos em inglês ele é puxado bem pro lado britânico, bem pro lado da britânico, bem no lado das nações britânicas mesmo. O Magia Indomada se passa na época na Inglaterra nos tempos de 1996 a 1997. A história é uma história inglesa. E eu achei legal que um autor brasileiro decidiu corrigir alguns erros ortográficos do ator britânico. Gente, o autor é quem escreve e quem direciona a obra. O ator é quem dá vida aos personagens. E quem pegou para traduzir esse livro e traduziu foi um gênio na tradução. Porque o texto traduzido, ele é bem leve e bem cômico. Um texto bem escrito por um autor britânico, mas o gênio que traduziu este texto em português foi incrível. Muita gente não gostou da tradução da época porque achou inadequada a maneira como a Rosa falava. Ela usava palavras tipo decadência. Para a época, isso foi um choque de realidade tanto para os homens quanto para as mulheres e para as meninas que sonhavam em casar. Agora, eles chocaram muito mais com a frase do Maurício que ele falava Megea para uma mulher. Os homens ficam horrorizados porque uma mulher se respeita. Gente, o título do livro é A Megea Domável, porque condiz com a história que está sendo contada. Não é qualquer história que foi inventada, que foi usada para ser um título de fantasia para as crianças ou para os jovens sonharem e seguir o mundo dos sonhos, que recebeu na época o título de The Fantasy Days ou Fantasia do Dia. Muita gente se chocou com a tradução do Maurício falando que a Rosa 50% das páginas, quando o Maurício fica muito bravo com a Rosa, ele chama ela de Megea doida, ou se não, doida indomável, ou Megea domável. E para a época, isso foi um desrespeito muito grande e foi uma questão segundos para querer cancelar o